pergunta é, eu tenho condições de corrigir a minha própria redação? Eu, aluno. Suponhamos que eu seja um aluno, eu estou aprendendo redação, estou praticando redação. Eu tenho condições de corrigir a minha própria redação? A resposta a essa pergunta é a seguinte. Você não tem condições de corrigir a sua própria redação. Por que você não tem condições de corrigir a sua própria redação? E por isso você precisa de um professor para corrigir a sua redação. Eu vou explicar agora. Primeiro vamos entender por que nós erramos. Por que nós cometemos erros na redação? Existem duas razões somente. Duas razões óbvias, aliás, mas que eu vou trazer aqui para você entender como você não consegue corrigir a sua própria redação. Primeiro é por desconhecimento. Às vezes você não conhece alguma regra, você não conhece alguma forma de escrever, a forma de escrever correta, e você comete erros. Então você comete aquele erro porque você não sabe. Simplesmente isso. E a outra é por descuido. Para o desconhecimento, você precisa de um professor. Por quê? Se você não conhece, você precisa de alguém que conheça para enxergar esse erro. Senão você vai continuar cometendo esse erro indefinidamente. Então vamos supor, se você não conhece uma regra gramatical, vamos supor que você não sabe, por exemplo, que responder exige a regência A, o regime A. Quem responde, responde a alguém. Então, se você não sabe isso, toda vez que você vai escrever sua redação, você vai responder alguém. Respondeu fulano, responder alguma coisa. E você vai revisar a sua redação e não vai identificar esse erro. Você não vai. Até que um professor aponte para você e fale, olha, quem responde, responde A. Então, você está errando nisso aqui. Você precisa estudar a regência do verbo responder. Então, não adianta. Se você desconhece alguma regra, você desconhece algum conteúdo, você vai continuar cometendo aquele erro indefinidamente e não vai identificar na sua revisão. Você não vai identificar aquele erro. Então, aquela conversinha que você já ouviu por aí, olha, eu vou te ensinar como você corrigir a sua própria redação. É engano isso aí, é engano. Você não tem como corrigir o que você não sabe. Por isso, você precisa de um professor para corrigir. Você precisa. E se você quiser, inclusive, eu até recomendo, se você quiser ter um desenvolvimento em redação, aprender de fato a escrever, você precisa de alguém que dê um feedback para você. Dos seus erros, daquilo que você não está desenvolvendo. Vamos supor que o professor lá aponte que o seu parágrafo ele está subdesenvolvido, ele está pouco desenvolvido. Se você não sabe desenvolver um parágrafo, você vai continuar, você além de não enxergar esse erro na sua revisão, você ainda vai continuar desenvolvendo mal um parágrafo ou subdesenvolvendo, desenvolvendo aquém do que precisaria desenvolver. Então, primeiro é o desconhecimento, e para o desconhecimento não adianta, você precisa de um professor.